Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical online. Ainda estamos nesse período de isolamento, impossibilitados de nos reunirmos no templo da Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, mas eu quero louvar ao Senhor, porque nesse tempo de crise na saúde econômica, nós ainda podemos ter o privilégio de poder, através da internet, ter esse tempo para juntos adorarmos a Deus e podermos crescer juntos no aprendizado da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você, nesse momento, a compartilhar esse vídeo. Compartilhe aí pelo YouTube, compartilhe também pelo Facebook, para que outras pessoas, amigos seus, familiares, também possam se integrar aqui, participar e poderem também serem edificados pela palavra do Senhor, além de juntos nós podermos adorar o nome do nosso Deus. E por isso eu convido você nesse momento a adorarmos a Deus com essa canção, exaltando o bom nome do nosso Deus.
te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso de ti, Senhor, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia e leia comigo ou acompanhe aqui na tela como projetado. A palavra de Deus, ela tem uma mensagem muito especial para nós como igreja, para que nesse tempo de isolamento não nos esqueçamos de quem nós somos individualmente e quem nós somos coletivamente como irmãos em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10, ele diz ali o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não
haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Louvado seja o nome do nosso Deus, Deus misericordioso, compassivo, Deus provedor, sustentador, que ama a mim e ama você e nos elegeu em Cristo Jesus, mediante a nossa fé, para sermos o seu povo, nós sermos a família de Deus, sermos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Essa é a igreja de Cristo, a igreja que você, crente em Jesus, servo de Cristo, faz parte, pertence, você é parte integrante desse corpo, desta família. Por isso, querido, eu convido você neste momento a orarmos, agradecendo ao Senhor pelas nossas vidas. Eu quero nesse momento orar pela vida daqueles que completaram o aniversário, né? Nesse mês de abril, nessa última semana, e nós queremos colocar essas vidas diante do Senhor enquanto oramos. Lembremos aí daqueles que aniversariaram durante esses últimos dias e agradeçamos pela sua vida, pelas misericórdias do Senhor, pedindo que o Senhor renove o seu cuidado. Parabéns a você, no nome de Jesus. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai celestial, nós estamos, ó Pai, nesta manhã, embora distantes fisicamente, nós queremos nos unir na comunhão e na fé em Cristo Jesus para te adorar. E te adorar em especial neste momento por este irmão, por esta irmã, por este jovem, esta criança, este teu servo e essa tua serva que completam mais um ano de vida. Deus, somos gratos pela sua vida, pelo que o Senhor tem feito na sua vida, porque certamente o Senhor tem cuidado, provido e sustentado. Pedimos que o Senhor renove o teu cuidado, dando vida longa e abençoada na família, na vida espiritual, na comunhão com o Senhor, assim como também na vida profissional, no nome de Jesus. Que os sonhos e os anseios do seu coração sejam conhecidos pelo Senhor, e o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, derrame bênçãos sobre esta vida, com o teu cuidado, com a tua provisão, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, louvado seja o Senhor pela sua vida, por mais um ano de vida, e que o Senhor abençoe você ricamente no nome de Jesus. Meus queridos, nós queremos também agradecer ao Senhor pela sua contribuição. Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde é uma igreja atuante, ativa, que tem servido ao Senhor, não só em Lucas do Rio Verde, aqui na nossa sede, nos trabalhos ministeriais, na ação social que desenvolvemos, como também nas frentes missionárias, no avanço do reino, pela nossa região, né? Temos as nossas congregações em Itapurá, em Itanhangá, aqui no bairro Cerrado, outras igrejas que já foram plantadas, e nós louvamos ao Senhor, porque Deus tem usado os membros da nossa igreja, as pessoas que congregam conosco para ofertar e dedicar o seu dízimo, e em especial nós louvamos o Senhor pela sua vida neste tempo, mesmo sem poder estarmos reunidos no templo, os irmãos e irmãs têm ofertado, dedicado o seu dízimo através dessas contas bancárias que aqui aparecem. Eu quero encorajar você, se você deseja ofertar, dedicar o seu dízimo e a sua oferta, não deixe de fazer isso. Se você não congrega conosco, faça na sua igreja, né? Mas é um tempo importante, porque, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela não parou, ela está ativa. Por isso eu convido você, nesse momento, a ver esse vídeo missionário mostrando a realidade da obra missionária no mundo, né? E o quanto nós precisamos continuar avançando e contribuindo, além de orar e participar do avanço da obra missionária. Como adultos, a gente sempre pensa que a gente tem fé e que uma criança não pode ensinar nada de fé pra gente. Mas eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. O que Deus faz na vida da gente através de uma criança. Foi um domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, onde uma das nossas alunas do PEP participou da classe e ela aprendeu naquele domingo que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente e levar a gente para o céu. E que a gente tinha que estar preparado para isso. Você já ouviu muita mensagem sobre isso, não é?
Você foi para casa, passou sua semana, trabalhou, tranquilo. Mas essa menina, ela ficou pensando, Stephanie, isso não, seu nome, ela ficou pensando. Quando chegou no culto da noite, eu estava na porta para receber o pessoal para o culto e chega a Stephanie com uma mochila nas costas. Eu vi ela de mochila, pensei, tá indo para algum lugar, tranquila. Daqui a pouco chega a mãe. E a mãe, que não era crente, chega para mim e fala assim: o que foi que vocês falaram para Stephanie hoje? Porque ela hoje saiu e antes ela falou: mãe, eu tenho que levar a minha boneca, eu tenho que levar uma roupa e tenho que levar um lençol e uma toalha. Aí eu falei: mas eu não entendo, eu não pedi para ela trazer nada. Aí nós chamamos a Stephanie. E a Stephanie disse: tia, você lembra que de manhã você falou que a gente tem que estar preparado porque Jesus vai voltar a qualquer momento? Então eu estou preparada, minha mochila está prontinha. Se ele vier hoje, eu posso ir para o céu, porque eu estou aqui com todas as coisas que eu gosto, até a minha boneca. Meu Deus, isso é a maior prova de fé que eu já ouvi até hoje. E se Jesus voltar agora, você está com a sua mochila preparada? Isso que a gente tem feito nos PEPs, a gente tem ajudado as crianças a entenderem que elas precisam estar preparadas também para quando Jesus voltar. Elas precisam ter Jesus nos seus corações. E essas crianças nos ensinam também a confiar em Deus e a depender de Deus. Que essa história que me ajudou tanto possa ajudar você também a entender que a gente tem que investir na vida das crianças, que nós temos que falar de Jesus para as crianças e temos que ensinar a palavra de Deus para as crianças, para assim transformar o mundo de várias crianças com a alegria que só Jesus pode nos dar. Meus amados, nós louvamos o nome do Senhor pela sua vida, que não tem deixado de participar do avanço da obra do Senhor, salvação e de edificação de vidas. Louvado seja o Senhor pela sua participação, como também pela sua contribuição. Meus queridos, nós estamos na Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica Dominical, neste período online, à distância, tem dado continuidade a uma série de estudos que nós iniciamos ali no templo, ainda no finalzinho do mês de fevereiro, quando nós iniciamos uma série de estudos, uma série de mensagens e estudos na Escola Bíblica com o tema Doutrina da Igreja, né? Nós temos estudado este assunto tão importante da nossa doutrina, que é acerca do que é a igreja. Já vimos a sua natureza, a igreja no Antigo Testamento, ali no a forma embrionária no povo de Israel, e a igreja, o desenvolvimento dela no Novo Testamento. Vimos nas últimas semanas, aqui pela internet, nós podemos participar do estudo sobre as figuras da igreja. Vimos imagens, figuras, metáforas que o Senhor Jesus usa, que os apóstolos usam para se referir à igreja e que apontam para as suas características, para aquilo que é a igreja. A igreja como família, como corpo, a igreja como videira, a igreja como a noiva de Cristo. Todas essas figuras nós vimos que elas apontam para características que eu e você devemos ter. A igreja, enquanto noiva de Cristo, deve ter a sua pureza, né? A sua pureza moral e a sua pureza também doutrinária. A igreja como família, ela deve ser fortalecida na sua relação enquanto irmãos e tendo o reconhecimento de Deus como nosso Pai. A igreja como corpo, ela revela a sua unidade, o seu compartilhar, a mutualidade na sua vida enquanto comunidade. Então, todas essas características da igreja, nas figuras da igreja que nós vimos, elas apontam para aquilo que eu e você devemos vivenciar e buscar. E hoje nós estamos encerrando essa série de estudos doutrinários sobre a igreja com o tema a membresia da igreja. Vamos entender o que significa ser membro da igreja. Ora, se você ainda não frequenta uma igreja evangélica ou se você frequenta, nós precisamos entender o que é ser membro da igreja, o significado. E nós vamos ver que há dois aspectos nesse sentido da membresia da igreja: o de fazer parte da igreja, a igreja de Jesus propriamente dita de uma forma universal, né? A igreja de Jesus, e fazer parte da igreja local. Nós vamos ver a importância de estar comprometido com a sua igreja
na sua comunidade, a igreja local. Então hoje nós vamos ver, a partir da Bíblia Sagrada, o significado de ser membro da igreja. E eu convido você então a lermos aí Romanos capítulo 12, verso de 1 a 5, que é a nossa referência básica para iniciarmos aqui a nossa conversa, o nosso estudo. Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 5, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Querido, você pode repetir comigo esse último versículo aqui, o verso 5? Assim nós, eu e você, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, Senhor da igreja, cabeça desse corpo. Meu querido irmão, esse texto de Romanos capítulo 12, ele nos aponta para a essência da igreja, né? E mostra a importância de sermos membros desta comunidade, deste corpo que é a igreja de Jesus. O nosso objetivo hoje é compreender o que significa ser membro do corpo de Cristo e estimular você, meu irmão, minha irmã, você e a sua família, estimulá-los a participar de modo feliz e eficiente, atuante na membresia da igreja local. Amém? Esse é o nosso objetivo, entender o significado de ser membro do corpo de Cristo e como é que eu e você devemos atuar, participar desse corpo, participando numa atitude positiva, feliz, atuante e feliz da sua igreja local, comunidade local onde você se reúne. Amém? Por que isso é importante, queridos? Porque a igreja de Cristo, ela existe de uma forma universal. Todas as igrejas, independente do nome, da denominação, todos aqueles que fielmente, verdadeiramente confessam Jesus como Senhor e Salvador, servem a Ele, fazem parte da igreja de Cristo. Então Deus olha e Ele não vê a placa da igreja, mas Ele vê aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador, que foram selados com o Espírito Santo da promessa, como diz ali em Efésios capítulo 1, verso 13, mostrando que este selo é a garantia. Isso eu e você não podemos identificar, não podemos saber, atestar quem faz parte dessa igreja aos olhos de Deus, mas nós podemos perceber os sinais. Mas o Senhor, Ele estabeleceu também igrejas locais, na comunidade. Embora no primeiro século não haveria disputa ou no coração do indivíduo de dizer, eu vou fazer parte da igreja A, da igreja B ou da igreja C, porque havia na cidade uma única igreja. E poderia essa igreja se reunir em lugares diferentes, mas eles entendiam que há uma única igreja. O Senhor Jesus assim o fez, Ele estabeleceu uma única igreja. O ser humano, pelas suas ambições pessoais, as suas ambições e as suas diferenças pessoais, ele então começou a se fragmentar, se reunir e de acordo com os seus ideais pessoais, a sua maneira de entender. Isso é respeitável e eu acredito que Deus atua mesmo nesse cenário, mas nós precisamos entender que, à luz da Bíblia, a igreja, além de haver esse aspecto universal, ela era uma comunidade local. Veja que os apóstolos, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve a carta, ele diz: a igreja de Deus, a igreja de Cristo que está em Corinto.
a igreja que se reúne em Éfeso, ou seja, uma referência à igreja numa comunidade local, tá certo? Então esse é um primeiro aspecto que nós precisamos entender, porque a Bíblia ela se refere à igreja de maneiras variadas, e a primeira ou a principal forma que Deus usa na sua palavra para se referir à igreja é referindo-se à igreja enquanto o corpo de Cristo. A igreja, nesse sentido de corpo, ela é um organismo espiritual. Nós vimos quando falamos das figuras da igreja e falamos da igreja como corpo, que isso refere-se ao aspecto da igreja como um organismo espiritual, composto por partes mutuamente interdependentes. Eu dependo de você, você depende de mim. Não somos exclusivos, independentes, mas nós somos mutuamente dependentes, interdependentes uns dos outros, como membros desse corpo de Cristo Jesus. Porque a nossa união com Cristo, ela possibilitou, fez com que fôssemos membros do seu corpo e membros uns dos outros. É o que nós lemos aí em Romanos capítulo 12, verso 5, que nós somos membros de um só corpo, porque há muitos membros e todos os membros pertencem a um único corpo. É interessante que no Novo Testamento há mais ordens, mais imperativos que se referem ao nosso relacionamento uns com os outros do que ordens dadas acerca de deveres com o mundo externo, o mundo exterior, ou até mesmo há mais ordens acerca da maneira mútua que nós devemos viver do que ordens e imperativos em relação ao nosso relacionamento com Deus. Sabia disso? Há mais de 50 mandamentos recíprocos, expressões que referem-se à nossa mutualidade, dizendo uns aos outros. Isso é uma expressão de mutualidade. Amai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros, edificai-vos uns aos outros. Então, esta mutualidade está presente na palavra do Senhor. Um texto que eu gosto em particular é 1 João capítulo 3, versículo 16. Esse texto é fantástico porque ele nos aponta o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele, o Senhor Jesus, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha que interessante. Assim como Cristo deu a sua vida por mim e por você, deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso mostra o quê? A mutualidade. Pertencer à igreja de Jesus exige que eu e você tenhamos relacionamento, compartilhamento. Porque, querido irmão, querida irmã, devemos levar a sério o fato de que nós somos membros uns dos outros. Nós pertencemos a Cristo, ao corpo de Cristo. E por isso, nós precisamos entender o que significa isso. Então, o que significa ser membro da igreja? Há duas características ou atitudes essenciais para nós entendermos este conceito, a membresia da igreja. E eu quero destacar então que essas duas características, essas duas atitudes, elas se resumem nessas duas expressões que nós conhecemos de ouvir falar e já de ter vivido, que é a conversão e o batismo. Uma vez que o indivíduo que conhece Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele foi salvo por Cristo Jesus. E um sinal desta sua fé, desse seu compromisso com Jesus e do compromisso com o seu corpo, é o batismo, que ilustra e simboliza a sua entrega a Cristo e o pertencimento ao corpo de Cristo. Por isso o batismo é a melhor expressão disso. Quando alguém se batiza na igreja, ele está demonstrando o seu comprometimento com Jesus e com a sua igreja. Por isso o batismo é a forma de ingresso na membresia da igreja. É a forma de demonstrar a comunhão, a sua comunhão com o corpo de Cristo Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, diz ali: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esse versículo é importante nós compreendermos exatamente nesse aspecto.
as duas atitudes estão presentes aqui. Quem crer, ou seja, crer para o arrependimento, confissão, este será salvo. Há uma interpretação equivocada de alguns, dizendo que eu preciso crer e ser batizado para ser salvo. A salvação dependeria do batismo e da fé. E não é isso. Veja que o próprio versículo, ele vai dizer: quem crer e for batizado. O batismo entra aqui como um sinal ou como uma demonstração dessa fé. Porque veja que a sequência do versículo diz, né, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, quem é que será condenado? Aquele que não crer. Da mesma forma que a salvação vem pela fé. A fé em Cristo Jesus. Quando reconheço como meu Senhor e Salvador, o versículo seguinte desse mesmo texto ali vai dizer que os sinais daqueles que crerão, mostrando que aqui o contexto essencial para a salvação é a fé. Então, essas duas características andam juntas. Pertencer ao corpo, ser membro da Igreja de Jesus é um ato realizado ou confirmado por essas duas atitudes. Para ser salvo eu preciso crer, mas pertencer à Igreja de Jesus de forma local é essencial observar a segunda atitude, o batismo. É pelo batismo que você publicamente testemunha da sua fé. É pelo batismo que também publicamente você demonstra o seu comprometimento com a comunidade local através do batismo. Veja que lá em Atos capítulo 2, o verso 41, vai na mesma direção. Na multidão dos que creram ali, em Atos capítulo 2, no Pentecostes, eles, após o discurso, a mensagem, a pregação do apóstolo Pedro, eles perguntaram a Pedro: que faremos então, irmãos? Ele vai dizer, na verdade, né, que é necessário que se arrependam e creiam em Jesus, e no verso 41 ele vai dizer: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Observe aqui que Lucas, que registra o livro de Atos, ele destaca que naquele dia, aqueles que tiveram a atitude de crer em Jesus, e essas pessoas também foram batizadas. E veja que ele usa o termo dizendo: houve um acréscimo. Acréscimo aonde? Aonde foi acrescentado? Foi acrescentado à igreja, ao corpo, à comunidade dos que creram. Por isso, a continuidade do texto vai se referir acerca das atitudes presentes nesta comunidade, que era a igreja. A partir do verso 42, eles tinham tudo em comum, compartilhavam o que tinham, eles estavam unidos na oração, na comunhão, no partir do pão. Eles então viviam como corpo, praticando a mutualidade, a comunhão enquanto igreja de Cristo. Então, querido, o significado de ser membro da igreja passa por este conceito. Então, a igreja local, ela tem o que nós chamamos de um rol de membros, e o rol de membros da nossa igreja, que é uma relação nominal de membros que professaram a sua fé em Jesus publicamente, foram batizados, demonstrando esse compromisso com Cristo. Esse rol de membros das nossas igrejas, eles parecem mais uma formalidade do que uma realidade desejada por Deus. Mas, biblicamente, a membresia significa vida compartilhada em conjunto. Não basta eu estar com o nome no rol de membros, é necessário que eu compartilhe, que eu entenda que ser membro da igreja exige compartilhar a minha vida, necessidades e também a prover, suprir necessidades do outro. Outra palavra que descreve a igreja no Novo Testamento é koinonia, que indica essa natureza coletiva, comunitária, que absolutamente é essencial ao verdadeiro ser, o verdadeiro sentido da igreja. É compartilhar, ter tudo em comum, a verdadeira koinonia da igreja enquanto corpo de Cristo, comunidade do Deus vivo. A igreja não existe, ela não pode desenvolver-se sem vida em comunidade. Não há igreja se nós não tivermos um compartilhamento, estarmos juntos, nos reunirmos, estarmos juntos, compartilhando da nossa vida. Precisa haver contato.
Por isso que este momento que estamos passando de isolamento é tão terrível, porque a igreja não pode estar praticando isso de forma física, de estar tendo contato, comunhão, não é? Quantas pessoas já estão sofrendo, meus amados, e aí não tanto dentro do contexto eclesiástico quanto externo. Quantas pessoas estão sofrendo problemas emocionais seríssimos por razão do isolamento social. O isolamento social é terrível, embora possa ser necessário nesse momento de enfrentamento a uma pandemia, mas isso traz problemas emocionais terríveis. É por isso que as Escrituras nos apontam que não é possível sermos uma igreja de forma viva e ativa se nós não tivermos vida em comunidade. E comunidade aponta-nos para o fato de estarmos juntos, mesmo ambiente, compartilhando a mesma vida. A comunidade, meus amados, ela é marcada pela comunhão. A comunhão do crente com Cristo leva-nos a nos reunir, leva-nos a estar juntos. Atos capítulo 2, verso 44 diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso era uma característica da igreja, revela o que nós precisamos ser como igreja, estarmos juntos e ter tudo em comum. Pode haver divergências, não unanimidade, né? Mas haver unidade, mesmo objetivo, mesma fé, apesar das nossas diferenças. Amém? Que possamos assim ser igreja, porque a comunhão do crente com Cristo leva-o a resistir à tentação de deixar de congregar. Efésios capítulo 10, Hebreus, melhor dizendo, capítulo 10, o verso 25, diz: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja, o escritor aos Hebreus, ele exorta a igreja: não deixem de se reunir como congregação, como igreja, como é o costume de alguns. Antes, fortaleçam, admoestem uns aos outros, corrijam uns aos outros, edifiquem uns aos outros, ainda mais que quando vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Assim devemos ser nós, não deixar de nos reunir como igreja. Então, logo passe este isolamento terrível que estamos vivendo, que possamos voltar a essa alegria de estarmos juntos, e você comprometido e integrado com a sua igreja, porque qualquer crente que deixe de experimentar a vida íntima na comunhão com seus irmãos, essa pessoa, este indivíduo, deixa de experimentar a igreja enquanto corpo de Cristo. Não é possível ser igreja isoladamente, não é possível ser igreja sozinho. Igreja exige compartilhamento da vida. Por isso que não encontra respaldo nas Escrituras um movimento do chamado sem igreja. Aqueles que dizem que creram em Jesus, receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas não precisam de uma comunidade. É necessário, porque toda a Bíblia, especialmente todo o Novo Testamento, aponta para a necessidade da nossa mutualidade e do compartilharmos a nossa vida uns com os outros. Amém? Meus amados, Efésios capítulo 4 vai dizer que esse compartilhamento ele pode se dar de diversas maneiras, seja em casa, seja no templo. Diz assim o texto: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui podemos perceber então o escritor aos Hebreus, o escritor aos Efésios, o apóstolo Paulo, apontando que a edificação se dá pelo compartilhar, pela edificação mútua, porque todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo.
Então, ser membro da Igreja de Cristo exige que você entenda que você faz parte. A membresia da igreja é marcada por você. Você faz parte e é fundamental na edificação desse corpo. Então, qual é o propósito da membresia da igreja? Por que a igreja é importante para mim e é importante que eu pertença a ela formalmente e conscientemente? O propósito da membresia é que os cristãos animem uns aos outros, ajudem uns aos outros a expressar a vida em Cristo. Por isso que o texto que lemos, Efésios capítulo 4, aponta para isso, para a edificação mútua, porque ser membro da igreja é importante para que eu anime você, você anime a mim, ajude você, você ajude a mim, a fim de que possamos expressar a vida em Cristo, o que é servir a Cristo, estar com Cristo, e que dessa maneira, estando em Cristo e ajudando-nos mutuamente, possamos demonstrar o amor e a unidade que devemos ter como característica enquanto povo de Deus, o amor e o cuidado mútuo, que precisa estar presente em nós enquanto igreja de Jesus. Há nesse sentido dois elementos básicos que definem o propósito da membresia da igreja. O primeiro é a mutualidade. Na membresia eu exerço mutualidade, e mutualidade tem exatamente a ideia de reciprocidade. Não é isolamento, individualidade, mas é reciprocidade, compartilhamento. É vida compartilhada, vida comum. Podemos afirmar que mutualidade é um estilo de vida a respeito daquilo que os cristãos devem fazer uns aos outros para expressar o seu amor e unidade. O resultado da mutualidade é que essa igreja local atinge o alvo principal, glorificar a Deus, através do amor, cuidado e serviço uns para com os outros. O nome do Senhor é glorificado nisso. Mas uma segunda característica do propósito da igreja da membresia da igreja, é que na membresia eu exerço os meus dons espirituais. Além de, como membro do corpo de Cristo, eu exercer mutualidade, eu exerço também os dons espirituais, que é exatamente a prática do servir, de poder contribuir com a edificação, o amadurecimento do meu irmão e da minha irmã. Então, nesta manifestação básica da vida no corpo, os membros, eles mantêm comunhão por meio da mutualidade e podem exercer dons que receberam pelo Espírito Santo do Senhor para servir uns aos outros, edificar, cuidar e ministrar esse amor, misericórdia do Senhor na vida dos outros, através do quê? Do dom que cada um recebeu pelo Espírito Santo, conforme a vontade dele. A finalidade é que eu possa edificar você. Os dons têm essa finalidade, e na membresia eu exercito os meus dons espirituais. Eu posso exercer meus dons espirituais fora da membresia da igreja ou a outros lugares fora do contexto da comunidade da igreja? É possível. No entanto, a Bíblia nos aponta que os dons são primeiramente para a edificação do corpo de Cristo. Então, é no contexto do corpo de Cristo, da membresia da igreja, onde eu tenho os meus dons, exerço os meus dons e posso contribuir com a edificação do corpo, a igreja de Jesus. Amém? Então, queridos, na membresia eu exerço os meus dons. Uma das maneiras de nós edificarmos uns aos outros é por meio da prática dos dons espirituais. Sem a dedicação de uns aos outros e o emprego dos dons, não existiria a igreja. Com muita frequência, infelizmente, é o que ocorre na vida de muitas igrejas. Muitos crentes que não utilizam seus dons e não servem uns aos outros. E cabe a nós, como servos de Cristo, eu e você, membros da igreja, criar comunidades de fé, onde servimos, congregamos, onde possamos compartilhar a vida, possamos aprofundar a nossa vida uns com os outros, ter uma vida profundamente unida
para compartilhar os dons e contribuir com o fortalecimento e o crescimento um do outro. Cabe a mim e a você proporcionarmos isso com a ajuda do nosso Deus, com a capacitação do Espírito Santo. Amém? E em terceiro lugar, além de já vimos o significado, vimos o propósito, mas quais são as características da membresia da igreja? Uma igreja que tem membros comprometidos, o que marca, o que caracteriza essa igreja? O Senhor Jesus, ele não propôs criar discípulos isolados. Ele não nos criou sozinhos, ele não chamou para sermos uma comunidade de um só. Mas assim ele diz na sua palavra em João capítulo 13, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus exclui aqui o isolamento. Nós estamos num isolamento social imposto pela lei, pelo governo. No entanto, o Senhor Jesus, ele excluiu o isolamento social da vida do cristão. Meu amado, o Novo Testamento nos aponta essa característica. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Por que o novo mandamento? Porque o mandamento até aqui era qual? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Amem uns aos outros como a ti mesmo. Esse era o mandamento. A referência, quem era? Era eu. Da maneira que eu amo a mim, deveria amar você. Agora Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou, porque o padrão não sou mais eu. O padrão é Jesus Cristo. Porque ele diz que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Viu a diferença? Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Mas a referência desse amor uns para com os outros, qual é? É o amor de Cristo por nós, assim como ele nos amou. E de que forma ele nos amou? Dando a sua vida na cruz. Lembra que no início desta mensagem nós citamos primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, que Jesus, onde o Senhor nos diz ali através de João, dizendo: nisto conhecereis o que é o amor, que Jesus deu a sua vida por nós e devemos nós dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Então, o padrão é Jesus Cristo, é amar como ele nos amou. A mutualidade, a vida em comunidade, a vida compartilhada expressa o amor ordenado por Jesus. Um cristão que não está exercendo a comunhão, esse crente precisa examinar a si mesmo para verificar se de fato ama Jesus Cristo e ama os seus irmãos. O conceito de membro da igreja enfatiza algumas características vitais, essenciais para o ser igreja. Essas características são, por exemplo, o relacionamento. Os membros valorizam relacionamentos. Membros da igreja, salvos por Cristo, comprometidos com Jesus, devem valorizar o seu relacionamento uns com os outros. Porque nesse relacionamento, veja aí, esses versículos não vou ler aqui, mas você pode tomar nota, pause aí, depois você anote para ler. Mas os membros valorizam relacionamentos porque amam uns aos outros, como diz João 13. Eles sujeitam-se uns aos outros, suportam uns aos outros, no sentido de apoiar, de fortalecer, e também confessam mutuamente seus pecados uns aos outros, a fim de se ajudarem, a ajudar um ao outro a vencer os seus pecados, a de superar os seus pecados. Não é confessar um ao outro para pedir perdão, mas é para que um ao outro possa ajudar a vencer as tentações, a não ser dominado mais pelo pecado e pelo erro. Em segundo lugar, os membros contribuem para o desenvolvimento. Os membros se relacionam, mas os membros também contribuem para o desenvolvimento, edificando uns aos outros através do exercício dos seus dons espirituais, do ensino. Por isso eles instruem uns aos outros na fé, de como viver uma vida correta, uma vida que ama a Deus e que agrade a Deus. Aconselham uns aos outros. Quantas orientações muitas vezes nós necessitamos na vida familiar,
nos relacionamentos com os amigos, na vida profissional, e nós precisamos de orientação de pessoas maduras, pessoas que baseadas em princípios da palavra de Deus, vão nos dar conselhos sábios que podem nos ajudar a enfrentar problemas e adversidades. Eles compartilham salmos, hinos, cânticos espirituais. Os membros contribuem para o desenvolvimento do que é ser igreja, compartilhando a sua fé, o ensino, o aconselhando e instruindo uns aos outros. E assim a igreja é edificada para a glória do nosso Deus. Amém? Mas em terceiro lugar, a palavra do Senhor nos diz que os membros se ajudam uns aos outros. Os membros se ajudam uns aos outros. Eles contribuem com o desenvolvimento da igreja e ajudam mutuamente, porque os membros servem uns aos outros, levam os fardos uns dos outros, são mutuamente hospitaleiros, acolhem, recepcionam uns aos outros, são bondosos uns com os outros, ou pelo menos deveriam ser, e os membros oram uns pelos outros. Tudo isso tem relação com o ajudar e o cuidar mutuamente. Infelizmente, no Brasil, nós fomos muito mal acostumados a receber cuidado espiritual unicamente pela pessoa do pastor. Mas a igreja, enquanto corpo, você, eu, não como pastor, eu como servo de Jesus, membro da igreja, todos nós precisamos cuidar uns dos outros, nos preocupar em ajudar uns aos outros e prover cuidado espiritual aos outros. Por isso servimos uns aos outros, por isso ajudamos a levar os fardos, por isso somos bons uns com os outros, oramos uns pelos outros. Amém? Que eu e você possamos amar e priorizar na nossa vida eclesiástica, espiritual, pela comunhão com o Senhor Jesus, possamos priorizar, desenvolvermos a cada dia relacionamento íntimo com os nossos irmãos, possamos contribuir com o desenvolvimento e o crescimento da nossa igreja, onde pertencemos, fazemos parte, e assim ajudar-nos mutuamente. Amém? Querido, eu quero concluir a reflexão desta manhã, neste domingo, nessa nossa escola bíblica dominical virtual, dizendo que um exemplo do qual nós podemos ter como referência, um exemplo de qual deve ser o nosso pensamento acerca da membresia da igreja, é o que conhecemos e chamamos de Pacto das Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós, como uma igreja batista, temos na nossa origem, esse compromisso enquanto igreja. E cada crente, cada pessoa que se torna membro da nossa igreja, cada pessoa que é batizada na primeira igreja batista em Lucas do Rio Verde, aprende acerca desse pacto e dos seus fundamentos. Eu queria ler com você esse momento aí, veja aí na tela, este pacto das igrejas batistas. Veja o que diz: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e a sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação ou propaganda do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente os nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos
e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos dessa localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém, meus amados? Este é o pacto das igrejas batistas. Pacto sobre o qual cada membro da primeira igreja batista em Lucas do Rio Verde está firmado. Teve conhecimento, você pode não se lembrar, mas você, quando foi recebido nessa igreja, você aprendeu. E é importante que relembremos, porque o alvo de todo cristão é ter uma vida em comunidade, não uma vida solitária, mas uma vida comum, partilhada, compartilhada. E a cada dia, um número maior de crentes tem tido o privilégio de descobrir que não pode ser cristão sozinho, que necessita de uma igreja que o acolha, que o apoie e entenda que essa igreja é você. Meu amado, como pastor, eu vejo pessoas se queixando, porque a minha igreja não faz isso por mim, porque a minha igreja não cuida de mim, mas a igreja é você. Eu e você somos a igreja. Você pode dizer assim porque o seu pastor não fez isso, porque fulano não fez isso, mas e você? O que tem feito para com os seus irmãos? É todos nós, somos todos nós. Somos responsáveis por essa obra de cuidado do corpo de Cristo, que é mútua. Mutualidade não é apenas da liderança da igreja para com o rebanho, mas é entre todos nós, o rebanho para consigo mesmo, o rebanho para com a liderança para com o rebanho. E assim é que o corpo de Cristo vai sendo fortalecido, edificado a cada dia para a glória do Senhor. Então, a pergunta que eu deixo a você agora é: você está verdadeiramente comprometido com a membresia da igreja, comprometido com os seus irmãos, com a edificação dos seus irmãos, em ajudar os seus irmãos, em ajudar no desenvolvimento da sua igreja, em poder servir aos seus irmãos? Você está comprometido com a sua igreja? Você já é membro da Igreja de Jesus? Talvez você congregue conosco já há algum tempo e ainda não formalizou a sua membresia. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, deve se batizar, que é a porta de entrada à membresia da igreja. Então, meu querido, eu quero desafiar você, convidar você. Se você ainda não é batizado, decida hoje a se batizar. Se você ainda não é membro da igreja, decida hoje a ser membro. E se você já é membro da igreja, batizado, membro da primeira igreja batista em Lucas do Rio Verde, decida também se comprometer com este corpo do qual você já é parte, mas é fundamental a sua consciência de que você participa e faz parte desse corpo. Amém? Eu quero orar então com você, encerrando o estudo desta manhã, e terminar orando para que Deus nos dê corações comprometidos uns com os outros, corações dispostos a nos comprometer com a membresia da igreja, o cuidado da igreja de Cristo Jesus, que no meu e no seu caso se chama Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, porque é onde o reino de Deus se torna real para mim e para você, é nessa comunidade local. Oremos para que Deus nos dê corações comprometidos uns com os outros e com a igreja dele. Oremos neste momento. Santíssimo Deus, nós estamos diante da tua palavra que foi aqui exposta e nos desafia
a um compromisso com o Senhor Jesus, cabeça da igreja que Ele estabeleceu. E ao me comprometer com a igreja, me comprometo também com Cristo, porque Ele é a nossa cabeça. E por isso, nesse momento, eu quero pedir que o Senhor dê a cada um que ouve, que assiste este culto, essa escola bíblica, que ouve esse estudo, que o Senhor dê corações comprometidos uns com os outros, que cada membro da primeira igreja batista em Lucas do Rio Verde seja comprometido um com o outro em cuidar, em amar, em ajudar, em fortalecer, em animar um ao outro, assim como ter também corações comprometidos, ó Pai, com o Senhor, comprometidos com o desenvolver a igreja, a comunidade, servindo com os seus dons, contribuindo com o desenvolvimento da sua igreja. Dê corações dispostos a servir nesta comunidade, nesse corpo. Assim também, ó Pai, abençoe aqueles que ainda não fazem parte desta comunidade como membros da igreja, que eles possam tomar uma decisão de se comprometerem através do batismo, o batismo que revele de fato aquilo que aconteceu na sua vida, a sua entrega, a entrega da sua vida a Jesus Cristo. Que, ó Pai, no nome de Jesus, aqueles que ainda não o fizeram, possam decidir nesse momento a fazer, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Eu quero então dizer a você que se tomou alguma decisão neste momento e necessita de alguma orientação, você tem aqui o meu contato da nossa igreja, 3549-1091, e o meu contato pessoal, o 99995-8604. Faça contato conosco. Terei um enorme prazer em te orientar, em instruir sobre os passos que você deve tomar. Amém? Se você ainda não é membro da nossa igreja, se você quer se batizar, se você é membro da igreja e quer se comprometer, faça contato para que possamos te orientar no nome de Cristo Jesus. Amém? Meu querido, nós estamos chegando ao final da Escola Bíblica Dominical neste domingo e queremos agradecer a sua participação, pedir que você compartilhe também com outras pessoas esse vídeo, tá bom? Para que outras pessoas possam ser edificadas também. E lembrar que logo mais às 19 horas nós também teremos aqui a transmissão do culto ao Senhor de hoje, nosso culto, a celebração de adoração, uma mensagem especial ao seu coração neste dia, onde certamente Deus vai ministrar a sua vida, tá bom? E eu espero em Deus que no nome de Jesus, essa semana que iniciamos, possa ser uma semana abençoada para todos nós, uma semana onde possamos também ver uma vitória sobre toda essa questão dessa enfermidade, dessa pandemia, dessa doença, e ver uma vitória sobre também a questão do isolamento, que possamos já no próximo domingo, quem sabe, estarmos reunidos no templo para termos a escola bíblica com as nossas classes, né? Ali com todas as faixas etárias, e também adorarmos o nosso Deus juntos. Se isso não acontecer, paciência, estamos na dependência do Senhor, e aí estaremos aqui mais uma vez também pela internet. Mas que cremos e por isso devemos continuar orando para que o nosso Deus possa abençoar a medicina, a ciência, os cientistas no desvendar da cura para o Covid-19 no nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, que você tenha um restante de domingo abençoado no nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado por esta manhã na tua presença, muito obrigado pela família e pelo lar de cada um que nos acompanha. Obrigado, Deus, pelo estudo que tivemos, que a tua palavra, que o teu Santo Espírito continue ali vivos em nosso coração para nos ministrar e dar compreensão das tuas verdades. Pai querido, abençoe o restante desse domingo, abençoe a semana que iniciamos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do teu Santo Espírito e a graça salvadora de Jesus, o teu Filho, esteja sobre a vida de cada um dos teus servos, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Pastor divino, neste
Vem teu povo abençoar. Aos perdidos no pecado, seu perigo faz sentir. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, vem depressa acudir. Aos enfermos, vem depressa acudir. Traz o pobre desgarrado ao teu morrente Senhor. Toma o tenro cordeirinho em teu braço protetor. Dá-lhe abrigo em teu santo e doce amor. Dá-lhe abrigo em teu santo e doce amor. Ó Jesus